Irmãos, senhores e senhoras visitantes, ilustríssimos irmãos, amigos, senhores internautas, nós estamos participando da maior expressão da fé que pudesse ou possa ser realizado pelo povo de Deus. Hoje, certamente, numa sociedade cristã e numa igreja organizada, tanto como organização religiosa, como sendo verdadeiramente o corpo de Cristo nessa terra, a maior expressão de fé que nós possamos, ou podemos, ou poderíamos realizar, dentre tantas, a maior é esse momento de santa comunhão. É o momento da interferência do divino sobre o profano, sobre a ação gloriosa de Deus no processo natural das coisas. Então, todos os momentos em que Deus interfere na rotina natural das coisas nessa terra, então se dá um milagre. E o milagre, irmãos, nada mais é do que a materialização da fé. A fé é um dom, é um fruto do Espírito Santo, por conseguinte é algo abstrato, que se materializa, cria forma a partir dos atos sacramentais. Então, esse é o momento em que nós estamos vivenciando e cada um de nós somos protagonista desse momento, porque somos igreja. E para ser igreja, irmãos, precisa estar em comum acordo. E precisa estar em uma união comum. E essa comunhão em que estamos vivenciando, irmãos, a palavra santa diferencia de outras comunhões. Comunhão com o profano, comunhão com o mundanismo, comunhão para a desobediência, comunhão para a contenda e, sobretudo, comunhão para a promoção do império das trevas. Essa comunhão é uma comunhão santa, ou seja, separada, exclusiva para o nosso Deus. Uma comunhão sagrada, e por ser sagrada, o nosso Deus, através dos seus representantes, os anjos, os santos, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima e o próprio Jesus em pessoa, se faz presente nesse momento. E poderíamos iniciar essa reflexão, irmãos, de várias maneiras. E todas as maneiras que usássemos para essa reflexão nos levaria para esse momento. Poderíamos iniciar contando a história do jovem José, filho de Jacó, conhecido como Israel. Aquele jovem cheio de sonhos, de ideais, temente ao nosso Deus, mas que foi vendido pelos seus irmãos como escravo a uma caravana de mercadores nômades, os descendentes dos povos árabes, e levado para uma terra para viver como escravo na terra do Egito. Poderíamos iniciar
E essa história nos levaria até esse momento que nós estamos vivendo. E embora ele tendo alcançado as bênçãos de Deus e tornado governador do Egito, ele continuou sendo escravo numa terra estranha que não era dele. Poderíamos iniciar essa reflexão também dizendo, irmãos, que os descendentes desse jovem por 400 anos se viram escravos nessa terra. E por 400 anos clamaram a Deus por um libertador. E o nosso Deus naquele momento, depois de 400 anos de sofrimento, de angústia, de privações e trabalhos pesados, o nosso Deus enviou o profeta Moisés, instituiu a primeira Páscoa judaica e libertou, daí o significado de Páscoa, libertou aquele povo e após atravessar um imenso deserto, deu-lhes uma terra abençoada. Aquele povo se fez libertos, só que fisicamente, irmãos, materialmente, geograficamente, mas os seus espíritos ainda eram escravos do pecado. Ainda eram escravos dos maus costumes, da idolatria, da desobediência, do egocentrismo, do egoísmo, e eram, por conseguinte, desunidos, libertos do Egito, aprisionados no mundo. Poderíamos também refletir através da história de Jesus no Sermão da Montanha, na multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus falava que deveríamos buscar a Ele não pela comida que perece, mas para a comida que permanece. E que através dessa comida que permanece, irmãos, Ele estava nos ensinando que nós precisamos trabalhar em busca de alimentar os nossos espíritos, porque Ele mesmo disse: a carne para nada presta, o espírito é o que vivifica. É o que temos de maior valor em nossos espíritos. E Ele diz, quando Ele falava sobre comida que permanece, Ele estava dizendo, irmãos, que Ele era essa comida, que Ele era o Cordeiro que liberta, não aquele Cordeiro que os povos no simbolismo, que era o tipo, um reflexo do verdadeiro significado de Cordeiro Pascual, quando aquele povo no Egito sacrificaram o Cordeiro e o seu sangue espargiram nos umbrais das portas, para que o espírito da morte, uma vez vindo naquele local, pudesse ver o sangue do Cordeiro nos umbrais de cada porta do povo de Deus, de cada família de Deus naquele lugar, e o espírito passasse adiante, de maneira que naquela casa não houvesse a morte. E Jesus estava dizendo que Ele era o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que estava em forma de profecia, sendo mostrado como um cordeiro com o sangue aspergido nos umbrais da porta. E Ele estava dizendo: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nas palavras do profeta São João Batista, ele disse: olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E poderíamos dizer hoje, irmãos, eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo presente na Igreja Apostólica, nesse momento, nessa reunião. E ele estava dizendo, irmãos, ensinando, dizendo: olha, o pão vivo não é o maná que os seus pais comeram no deserto. Porque aquelas pessoas estavam dizendo: você não é maior do que Moisés. Porque Moisés nos deu o maná dos céus. E Jesus estava dizendo: não. Moisés não deu o verdadeiro alimento dos céus. Porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem vida em si mesmo. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, todas essas histórias verdadeiras, irmãos, nos encaminha para esse momento. E todos os caminhos que trilharmos nessa reflexão, irmãos, nos levará para esse momento. Mas eu quero refletir com os irmãos a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E os irmãos compreenderá o quão podemos aprender com essa história verdadeira. Emaús era um povoado que se distanciavam mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. E lá, nesse povoado, existiam 2 homens que eram discípulos de Jesus. Eles abandonaram tudo, largaram suas casas, seus afazeres e seguiram o Mestre. E eles presenciaram grandes milagres, irmãos. Grandes milagres que feliz seríamos nós se pudéssemos e tivéssemos a oportunidade de presenciar os milagres que aqueles 2 discípulos presenciaram. Mas Jesus, então, agora estando morto, crucificado numa cruz, os discípulos começaram a voltar atrás. Começaram a voltar a sua vida de antes, os seus afazeres, os seus costumes. E então, naquele momento, aqueles discípulos se prepararam para regressar às suas casas. E a tristeza, irmãos, no coração daqueles homens era tanta que eles estavam caminhando separados, um para cada canto do caminho, entristecidos, cabisbaixo, relembrando os últimos acontecimentos, a prisão de Jesus, o fato de que eles abandonaram a Jesus e fugiram, muitos negaram a Jesus, traíram. Jesus então foi julgado, condenado, sentenciado e teve a sua morte cumprida naquela cruz. E os discípulos então estavam retornando para suas casas, tristes, desanimados. E parecia que aquele caminho não tinha mais fim, devido à tristeza e o estado de ânimo que aqueles discípulos estavam. Só
que à medida que eles estavam caminhando, irmãos, surge uma terceira personagem. Um terceiro homem começa a caminhar e então alcança aqueles dois. E aquele terceiro homem, para puxar a conversa, para iniciar um diálogo, pergunta: por que vocês estão andando tão triste dessa maneira? Por que vocês estão andando tão desanimados nesse caminho, cabisbaixos, tristes? Então, aqueles homens disseram: só pode que você não é desse local, não é desse lugar. Provavelmente você é um estrangeiro e não está sabendo dos últimos acontecimentos. Então aquele homem pergunta: não sei, fala para mim. E aqueles discípulos começaram a falar: Jesus, um homem que realizou grandes milagres e sinais, curava enfermos, através da sua palavra paralíticos andavam, surdos ouviam, cegos viam. E as suas palavras eram palavras que realmente vinham de Deus para os nossos corações. E nos alegrava muito. E pensávamos que Ele estaria conosco para sempre. Mas Ele acabou de falecer. Ele acabou de ser crucificado. E para nós tudo acabou. Só nos resta agora voltar para as nossas casas, para a vidinha adiante. Só nos resta agora voltar aos nossos costumes de antes. Então aquele homem começou a dizer: mas isso não tinha que acontecer? O profeta Isaías não disse que o Messias teria que vir, ser castigado, ser humilhado, ser levado como uma ovelha muda até os tosqueadores, até aqueles que o iriam torturar? Ele não teria que ser moído pelas nossas transgressões, ele não teria que ser sacrificado, o seu sangue derramado, o seu corpo partido. E aquele homem ia falando com aqueles dois discípulos, e os corações daqueles discípulos começaram a se aquecer. E eles começaram a se alegrar. E eles, sem que percebessem, eles começaram a se unir àquele homem. Eles começaram a ficar mais juntos naquele caminho, e eles iam conversando, se alegrando, e aquele homem ia abrindo as escrituras, falando a respeito das profecias, que aquilo haveria de acontecer. E quando aqueles homens menos esperaram, eles terminaram o caminho e chegaram até as suas casas. Então, aquele terceiro homem fez como se fosse continuar o seu caminho, continuar a sua jornada. Então aqueles discípulos disseram: fica conosco. Fica conosco essa noite. Já se faz tarde. Fica conosco. Então aquele terceiro homem entrou naquela casa e os três, sentaram-se à mesa. Irmãos, Jesus, ele tinha uma maneira muito peculiar quando ele ia dividir o pão. E Jesus era conhecido também pela maneira que ele partia o pão. E quando aquele homem, estando sentado na mesa, ele pegou o pão, deu graças e partiu, os olhos daqueles homens como que se abriram e eles viram que era Jesus que caminhava com eles. Jesus ressuscitado. Ele não disse, irmãos: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas acontece, irmãos,
que nós somos como esses dois discípulos. Vivenciamos uma experiência com Deus, com Jesus através da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo. Recebemos a dadivosa honra de pertencer a uma igreja, o qual tem uma prerrogativa fundamental de ser filhos e filhas de Deus, de dizer, nós somos a igreja da verdade. Nós experienciamos momentos gloriosos no convívio com o profeta Santo Irmão Aldo, com as palavras da doutrina que são ensinamentos para a nossa fé, e nós estamos trilhando um caminho, mas às vezes as lutas, as angústias, os sofrimentos, os enfrentamentos do dia a dia atrapalham a nossa visão, irmãos. Essa visão da fé do Espírito, e é como se nós estivéssemos caminhando sozinhos, e muitos caminham tropeçando, murmurando, queixosos, tristes, abatidos, cabisbaixo, querendo estacionar, querendo parar, querendo retroceder. E quanto mais estamos queixando, mais o caminho parece difícil e longo. Não sabendo nós, nesses momentos de lutas, de que Jesus ele disse, eu não te abandonarei, eu não vos deixarei órfão, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele tem estado conosco, irmãos. Ele tem estado conosco nesse caminho, e é bastante que tão somente possamos abrir os nossos corações para ouvir Jesus falando conosco. Através dos conselhos, das orientações, dos ensinos, da observância, da vigilância, que nada mais é do que a nossa consciência apostólica. Então, quando ouvirmos essa voz que fala aos nossos corações, que ninguém é mais do que o nosso Jesus, então perceberemos que nós estamos caminhando com Ele. E nesse caminho, irmãos, nós somos como discípulos que vamos caminhando com Ele até chegar na casa. A casa é esta igreja apostólica. E já temos dito através dos nossos comportamentos, dos nossos louvores, dizendo, fica Jesus conosco. Já se faz tarde, irmãos. Já é momento de celebrarmos com amor, com entendimento, com reverência, com respeito, com fé, esse momento que é o momento nosso, é o momento da igreja, e o façamos com convicção de que é o corpo e o sangue do nosso amado Jesus. Fica conosco, Jesus. Ele então partirá o pão e transformará esse pão no seu corpo glorioso, na sua carne, aquele mesmo corpo torturado por você. Sim, por você. Pelo Senhor, pela Senhora, por mim, por todos nós, um corpo que foi torturado fisicamente, psicologicamente, um corpo moído, um sangue derramado, gota por gota, até a última gota. Esse mesmo sangue que lava o seu espírito, os nossos espíritos, e que embora seja vermelho, puro, carmesim, torna os nossos espíritos branco como a pura lã. É momento, irmãos, de fazermos uma análise de nós mesmos e entender que nesse momento não cabe meritocracia.
Não é questão de merecermos, irmãos. Ainda ontem, em nossa reflexão, eu disse que isso é graça. E graça significa favor imerecido. Nenhum de nós merecemos ou merecíamos a morte de Jesus. Nós estamos celebrando o sacrifício do nosso maior e melhor amigo. Jesus, ele disse: ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Já não te chamarei mais de discípulo, mas eu te chamarei de amigo. Porque um discípulo não sabe das coisas do seu Senhor. Mas eu tenho revelado a ti todas as coisas em relação à minha vida, disse Jesus. Nós somos amigos, irmãos. E o nosso melhor amigo deu a sua vida por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade do seu espírito, que faz com que o seu espírito fique agonizando. E por consequência, tenha uma morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. Este castigo que nos causava tanto prejuízo, o nosso Jesus levou sobre si. Ele se fez maldito em nosso lugar. Um inocente. Existia uma profecia nas Escrituras que diz que maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus levou essa maldição, que é o pecado, que é o fracasso, a derrota espiritual, e através do seu sangue ele foi reconciliando cada um de nós com o nosso Deus. Porque antes éramos considerados inimigos de Deus. E o maravilhoso dessa história, irmãos, é que ele nos amou primeiro, estando nós ainda no pecado. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz que devemos ter dignidade, embora não mereçamos, mas precisamos ser dignos e estarmos à altura daquilo que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós, e o que Ele pede para cada um de nós, olha, irmãos, a singeleza do que Jesus pede para cada um de nós. Ele diz: façam em memória de mim. Ou seja, não esqueça de mim. Não me esqueça. Lembre-se sempre do que eu fiz por você. Lembre-se do meu sacrifício, do meu sofrimento. Lembre-se das lágrimas de minha mãe, Maria Santíssima. Lembre-se que se hoje sois fortes, se hoje vencestes o maligno, se hoje sois filhos de Deus, se hoje sois a imagem e a semelhança do Pai, foi por causa minha. O nosso Jesus, ele diz: não se esqueçam disso. Façam em memória de mim. Tenham essa dignidade. Porque se não tiver, irmãos, você está novamente crucificando a Jesus. Então sois réu, homicida, culpado pela morte de Jesus. Essa é a condenação. Por isso que o apóstolo São Paulo disse: aquele que toma e bebe, come o corpo e bebe o sangue de Jesus indignamente, toma para a sua própria condenação. Porque não discernis o corpo de Deus, ou seja, não sabe diferenciar um ajuntamento do povo de Deus de um ajuntamento recreativo. Não sabe discernir o encontro do povo de Deus como um encontro num clube social. Não sabe diferenciar
o encontro do corpo cuja cabeça é Cristo Jesus, com um encontro de lazer. Então, irmãos, é preciso discernir o corpo de Cristo. É preciso discernir esses momentos de reunião. É preciso discernir os sacramentos, todos os sacramentos. É preciso ser digno. Jesus não está dizendo, eu vou dar o meu sangue para você porque você merece. Eu não vou dar para você porque você não merece. Ele não está dizendo isso, irmãos. Ele está dizendo, sejam dignos. E o apóstolo São Paulo, ele diz, aquele que não toma dignamente, está tomando para a sua própria condenação. Mas serei eu, o pastor, que irá dizer quem merece, quem não merece, quem é digno, quem não é digno? Será os obreiros que irão servir? Não, irmãos. Examine, pois, o homem a si mesmo. Esse é o momento da autoanálise, da reflexão, da meditação, do exame de consciência, da sinceridade, da sua sinceridade e da sua relação, do seu relacionamento com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. E se estais fraco, se estais com a fé dobre, se estais duvidosos, se estais arrazoando, ou seja, questionando em seu coração, eu devo, eu não devo tomar, eu estou fraco, eu estou tendo dificuldade, é justamente o Senhor, a Senhora que precisa tomar do corpo e do sangue de Jesus. Eis o momento oportuno. Porque fortalecerá a sua fé, te dará mais ânimo nessa caminhada, farás com que compreendam que não estão caminhando sozinhos, que Jesus está conosco, e isso fará com que nós estejamos juntos, coesos, unânimes, unidos, numa só fé, num só objetivo. Porque não existe três caminhos, irmãos. Não existe três caminhos. Não existe um caminho largo para aqueles que não querem nada com Jesus, que estão virando as costas para Jesus. Outro caminho estreito para os que querem caminhar com Jesus. E um caminho no meio para aqueles que estão duvidosos. Para aqueles que estão vivendo de maneira bagunçada. Para aqueles que estão vivendo com um pé no mundo e o outro na igreja, existe apenas dois caminhos antagônicos. Um te conduzirá para a vida eterna com Deus, o outro te conduzirá para a vida eterna afastada de Deus. E quem vai definir qual o caminho a seguir sois vós? É o Senhor, é a Senhora que vai escolher. E assim como Jesus colocou esses dois caminhos, Ele está colocando, eis aqui diante de ti a vida e a morte. Qual irá escolher? Se escolhestes a vida, escolhestes bem, escolhestes sabiamente, e a vida está no corpo e no sangue do nosso amado Mestre. Aos que ficaram em seus lares e estão conosco via internet, você, o Senhor, a Senhora, tem condições de se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Esse é um mistério revelado à Igreja Apostólica pelo profeta querido e santo irmão Aldo. Ele disse que se estivermos mesmo distante, com os nossos pensamentos ligados em reverência, lembrando do corpo, do sangue de Jesus, do sacrifício, lembrando da maneira como Maria Santíssima embalou o Mestre ao tirá-lo da cruz, aquele corpo inerte, morto, judiado,
para que tivéssemos vida, para que tivéssemos bem-estar, qualidade de vida material, física, psicológica, social e espiritual. Nós precisamos, pela fé, embalar aquele corpo com reverência, com respeito, com atenção. Os irmãos, não deixem no banco, tomem em suas mãos como estivesse tomando um tesouro precioso e façam aquilo que Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então que os nossos corações estejam aplicados nesse corpo glorioso, nesse